Muito bem-vindos! Para quem não me conhece, eu sou a Joyce e esse é o Intuição que Cura. E vamos para a leitura da semana do signo de Libra. Tá certo? Muito bem, librianos. Vamos para a leitura de vocês. Já vou pedir para vocês curtirem, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e também seguir a gente nas outras redes sociais, tá certo? Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado? Leituras na sua energia. O meu e-mail está aqui embaixo para contato ou através das outras redes sociais. @intuiçãoquecura.oficial. Tá certo? Acho que eu dei todos os recados. Sem mais delongas e bora para a leitura de vocês, librianos. Vamos ver o que o universo tem para dizer para vocês este dia, esta semana. Vamos lá. Uma leitura para a semana. Quase caiu, mas não chegou a cair. Iam ser muitas cartas também. Eu vou continuar aqui embaralhando. Vamos lá, universo. Qual a energia para os librianos esta semana? A carta da morte. Que interessante, librianos. A carta da morte é uma carta que fala para você que é um momento de renovação. É a hora de deixar para trás tudo que não condiz mais com o seu momento, para você trilhar novos caminhos. Também pode falar sobre uma morte interna, no sentido de você não ser mais a pessoa que você era. Agora você está mais maduro, está mais consciente, buscando mais autoconhecimento também. De repente você era uma pessoa que tinha padrões de relacionamentos repetitivos e esse padrão vai passar por um processo de renovação. Você não vai, devido de repente ao seu autoconhecimento, que você está nesse processo, isso vai se finalizar na sua vida. Você não vai ter mais esses padrões repetitivos de pessoas que de repente te deixaram, ou relacionamentos frustrados, sabe? É um processo de muita transformação, assim. É um momento onde a luz volta a brilhar, você volta a trazer para fora esse seu brilho, né? Mudanças, talvez até a finalização de algum processo onde você estava, de repente algum tipo de contrato se encerrando, para dar abertura para novos contratos, ou você finalizou algum tipo de projeto e agora vão se abrir novas oportunidades para você. Se você de repente está pensando em se mudar e você meio que está finalizando a sua história nessa cidade ou algo assim, pode realmente, ele traz essa mudança de cenário, sabe? É como se você tivesse... sabe quando a gente está naquela fase de o meu tempo aqui deu? Eu não tenho mais o que aprender daqui, eu não tenho mais o que tirar daqui, isso aqui não vai mais ajudar no meu crescimento, isso aqui não vai mais me fazer chegar aos meus objetivos. Então, é um momento de finalizar algumas situações para dar abertura para o novo, para novas portas se abrirem para você. Tá certo? Vamos ver o que mais aqui para os librianos. O que mais, universo, para os librianos? Librianos que vêm nessa fase de encerramento de ciclos. De repente você participa de alguma coisa e aí você já chegou num patamar alto dentro disso, e aí você quer agora atingir um outro patamar, sabe? Uma função que você exerce hoje, e aí agora você quer mudar de cargo, quer fazer algo nesse sentido também, tá certo? Enfim,
finalizações necessárias para novos começos. Já caiu aqui, ó, o Imperador. Caiu também o 7 de espadas. Mais uma, por favor. E caiu a Justiça. O Imperador, 7 de espadas e a Justiça. Interessante aqui, librianos, que me trouxe uma sensação como se fosse um casal, ou não um casal necessariamente, digamos assim, uma figura masculina e uma figura feminina, ou um dos dois, pode ser você, né? No caso de uma mulher pode ser a Justiça e no caso de um homem pode ser o Imperador, que existia entre vocês algo que não era bom, assim, eram coisas meio obscuras, meio coisas que não eram certas aqui, que estavam acontecendo. Ou até uma questão de... Porque o 7 de espadas, ele é uma carta que traz uma malandragem, uma pessoa que faz as coisas por debaixo dos panos, ou sabe, que não tem clareza no que está fazendo, sempre está escondendo alguma coisa, pegando algo que não é dela, sabe? E talvez seja uma questão... Isso é que vai ser finalizado, essa situação ruim aqui, sabe? É como se algo que não fosse certo, que estava roubando, que estava sendo feito de forma obscura, se encerra, tá? Isso vai ser finalizado para abrir novas possibilidades. Porque interessante que são duas figuras de autoridade. Tanto o Imperador quanto a Justiça. Os dois são figuras de autoridade. Sendo que a Justiça, ela é mais imparcial. É uma pessoa que consegue enxergar além. De repente, aqui existiu uma figura feminina que conseguiu ver além de alguma situação, tá? E ela conseguiu, porque assim, a Justiça, ela pode falar sobre justiça em relação a leis judiciais e processos, juízes, essas funções, né? Mas pode falar também de uma pessoa que teve um olhar que resolveu alguma situação, mas que foi de uma forma imparcial. Porque ela tinha visto, de repente ela viu isso que aconteceu, esse roubo, essa questão que estava acontecendo, e aí é finalizado esse processo de uma forma imparcial. Librianos, vocês têm algum tipo de processo na justiça ou algo nesse sentido? Um processo na justiça contra alguma empresa, um processo de trabalho. De repente você tem algum tipo de processo judicial sobre uma empresa. E aí esse processo vai ser finalizado de uma forma justa. A decisão vai vir, porque essa empresa não estava sendo certa com vocês. Ela realmente estava fazendo coisas por debaixo dos panos e se colocava como se fosse uma empresa tipo muito boa, muito coisa, mas tinha processos por debaixo dos panos. E a justiça, né? A lei, a justiça como lei, vai trazer uma finalização para esse processo.
Porque ela tá vendo além, mesmo que a pessoa tenha dinheiro, sabe? É como se, vamos dizer assim, em questões de trabalho, você saiu de uma empresa ou você foi mandado embora de uma empresa e você colocou essa empresa na justiça. Sendo que o dono dessa empresa é uma empresa que tem muito dinheiro, é muito, sabe? É como se eles fossem donos de um império mesmo. Só que eles trabalham de uma forma maliciosa, tem coisas escondidas, tem coisas injustas ali que acontecem, sabe? Sacanagens mesmo, coisas que são roubos conscientes, assim, eles pegam uma parte e as outras deixam conscientemente, sabe? É como se, por exemplo, faz um desconto no seu pagamento, só que aí deixa ali ao invés de exemplo, vamos pôr em exemplo que eu acho que foi mais fácil. Porque aí eu acho que eu consigo explicar mais essa energia. É como se fosse assim, ao invés dele roubar, descontar da sua conta 100% do valor, ele vai descontar 95%. Só para dizer, não, foi uma coisa justa, a gente descontou, mas não descontou tudo. Só que, na verdade, ele tá coisa bem malandra, sabe? São coisas sujas, não era nem para ter descontado. Era, tipo, coisas bem sujas por debaixo do pano. E isso vai ser finalizado. Talvez seja essa questão da finalização para novas aberturas, novas possibilidades, é porque a justiça, ela realmente vai ser feita. Essa decisão vai sair aqui para vocês. Tá certo? Vamos ver a energia positiva aqui da leitura. Energia positiva. Isso aqui eu posso falar também de um relacionamento, tá? Ó, energia positiva, o mundo. Realmente esse processo vai ser encerrado de uma forma imparcial. Alguém vai tomar uma decisão de forma justa, imparcial, entendendo quem realmente é o certo da situação. Energia a melhorar. O enforcado, que é o de pendurado. É como se fosse, você tá num momento de sacrifício, mas que esse sacrifício vai ser, como se você tivesse se colocado nessa posição de sacrifício, né, de estar ali pendurado de cabeça para baixo, porque se você olhar a imagem, ela tá ali, ó, com os braços soltos, só a perna que tá presa. Então, é como se ela tivesse presa, sim, tá de cabeça para baixo, sim, mas ela pode sair também quando ela quiser, entende? É como se fosse um sacrifício opcional. E aí entra um pouco nisso. Você, de repente, colocou uma empresa na justiça, você escolheu entrar nesse processo judicial, mesmo sendo um pouco mais longo, sem saber muito bem o que ia acontecer, só que a justiça realmente vai ser feita. Eu não sei se você tem algum processo judicial aí. Pode ser Bom, aqui eu tô direcionando para questões de trabalho, assim, né? Financeira. Mas isso também pode ser uma questão de divórcio ou algo nesse sentido também, tá? Que é quando eu vi no início aqui a questão do feminino e do masculino, né? Bom, de qualquer forma, vai ser bom pra você. O final, assim, ó, é realmente a morte e o renascimento, é a questão da transformação aqui. O que mais? O que mais para os librianos? Hierofante. Nossa, só caiu longe. Eita, caíram mais duas. Eu vou aceitar, porque tá interessante. Saiu aqui o Hierofante, um 5 de copas, um rei de copas, e eu vou ver qual foi a outra que ela caiu longe. Espera aí. Foi um 5 de paus. Hierofante, 5 de paus, 5 de copas e rei de copas.
Olha, talvez aqui tenha alguma mensagem. Dá uma pesquisadinha aí, Librianos, sobre mensagem espiritual do número 55 ou do número 5, tá? Que saiu aqui repetido. Talvez tenha alguma mensagem aí pra vocês. Se quiserem colocar aqui embaixo também, nos comentários, pra gente ficar sabendo, agradeço. Mas vamos lá. Hierofante, 5 de paus, 5 de copas e rei de copas. Aqui me conta um pouco de como se fossem dois processos, tá? É como se você esse processo todo que aconteceu gerou conflitos, desgastes, frustrações, algo sobrecarregado, sabe? Onde você se sentiu realmente muito triste, muito. Porque assim, parece que é algo que você se dedicou, que você estava esperando até um reconhecimento, algo assim, só que foi completamente diferente. É como se ela tivesse. A roda tivesse girado para o outro lado, sabe? E aí você se sentiu frustrado, decepcionado. E talvez você se lamente por ter colocado essa empresa de repente ter aberto o processo judicial, vamos dizer assim, né? Em todos os sentidos. Até em relação na questão amorosa, talvez você tenha. Você se lamente um pouco por ter que ter feito isso. Mas realmente estava o conflito, assim, não ia se resolver de uma forma fácil, né? Assim, muito. Não iam muito entrar em acordo. Porque o 5 de paus, ele fala sobre conflitos mesmo, tá? E aqui o rei de copas e o hierofante. O rei de copas, ele traz uma questão de não se lamente, sabe? Não se lamente, você tomou as decisões certas. Era realmente isso que você precisava fazer para resolver essa situação. Você precisava ter tomado uma iniciativa ou feito algum processo mais rígido, digamos assim, sabe? Porque essa situação dificilmente teria um acordo. Dificilmente isso teria um acordo. Então, não se lamente pelo que você fez. Sustente os seus sentimentos. Entenda que você precisou fazer isso. E às vezes é difícil ter que tomar algumas decisões, mas elas são necessárias, tá? Eu acredito que talvez você pediu orientação também para outras pessoas, porque aqui aparece um hierofante. O hierofante pode ser alguém que saiba mais, por exemplo, um advogado e tal, que entrou nessa questão para resolver. Ou pode ser você ser essa figura, né? Mas teve uma orientação de alguém acima, um mentor ou alguém que sabia mais. Para você, de repente, tomar essa decisão de entrar com esse processo e essas questões todas. Mas, é isso. O processo ele pode ainda demorar um pouquinho, ter algumas confusões, algo ainda que precisam ser ajustadas. Porém, tem a energia de que vai sim ser muito positivo para você, tá certo? E no final, digamos assim, disso tudo, você vai se sentir bem em ter tomado essa decisão, sabe? Essa decisão de ter encerrado esse processo dessa forma. Porque se não fosse assim, poderia ser pior. Tá certo? Porque não acordo realmente não ia ter aqui. Não ia existir. Você sempre ia estar saindo como o errado da história, mesmo você estando certo. Tá certo, Librianos? Vamos ver qual a mensagem do Oráculo dos Orixás para vocês. Já aproveita para curtir, compartilhar, comentar. Se você não fez isso ainda, se inscreve no canal, tá certo? Não me deixe aqui falando sozinha.
coisa, hein? Ui. Ó, já saiu aqui. Vou aceitar essa, que ela já tá caindo. É a carta dos baianos. Amor e alegria. A energia positiva é que abre as portas para o amor e para a alegria em sua vida. Não seja preguiçoso. Enfrente seus problemas com positividade. Trabalhe com afinco e tudo se transformará em algo melhor. Anime-se e ame-se. Tá certo? Eu escutarei essa mensagem novamente, hein, Librianos? Volta aí um pouquinho no vídeo e escuta novamente essa mensagem. Certo? Um grande beijo e até a próxima leitura. Tchauzinho e até lá!